O Fórum Pauta Aberta é um espaço de interlocução permanente entre a universidade e a sociedade civil e fruto das inquietações da comunidade discente do curso de licenciatura em música da Universidade Federal do Ceará, frente à atual conjuntura sociopolítica. Seu objetivo é promover debates descentralizados e democráticos e formular propostas que se tornem alternativas aos desafios que surgem, além de possibilitar a socialização de experiências e de percepções entre os segmentos da sociedade. Agradecemos desde já a presença de todos. Nesse momento a gente quer chamar o professor e coordenador do curso de música, o professor Marcelo Matheus. Eu falo breve, boa noite a todos, boa noite a todas. Só primeiro parabenizar a iniciativa. Eu parabenizo o Robson, mas estendo meus parabéns a todos que se empenharam na organização desse evento e reforçar que esse é um espaço muito privilegiado de discussão desses temas relevantes em sua atualidade. Fica parecendo até a universidade. E queria receber, agradecer a disponibilidade dos convidados e desejar a todos um ótimo fórum. Hoje os meninos pediram para eu fazer uma abertura do evento. Eu trouxe duas músicas que eu gosto muito. Uma bem recente, As Rosas Não Falam, um arranjo do Cartola, um arranjo que eu fiz recentemente. Fiz há 3 semanas. Para encerrar, uma música de um grande compositor brasileiro, mundial, Aníbal Augusto Sardinha, Garoto. Uma música que é muito especial para mim, Lamentos do Morro.
Bezerra possui graduação em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, especialização pela Universidade de Vale do Acaraú, mestrado pela Universidade Federal do Ceará e doutorado pela mesma universidade. Professor da Universidade Federal do Ceará, atuando nas áreas de Psicologia do Trabalho e das Organizações, Metodologia Científica, Ensino da Pesquisa e Teorias Psicológicas, com ênfase em fatores humanos no trabalho, nos temas sociedade, temporalidade, trabalho, tempo livre, tempo do ócio e sofrimento psíquico. O professor Iratã Bezerra, ele vai mediar o debate. Bom, boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao convite de participar desse evento, principalmente no primeiro encontro, né, que se tem, e também dizer da minha alegria de retornar sob convite ao curso de música, né, curso que eu, inclusive, vi nascer aqui dentro do campus de Sobral. Bom, também gostaria, além de agradecer ao curso de música e aos organizadores do evento, os participantes, né, a doutora Cláudia Santos Costa, o doutor Rafael Gomes Viana e o doutor Abraão Lincoln Souza Ponte, né, pela disponibilidade de compartilhar de um tema atual e tão importante. Às vezes isso pode suscitar em cada um de nós a pergunta do por que discutir isso em um curso de licenciatura em música. Os que estão aqui e estão nesse curso, daqui a 1 ano, 2, 3 ou no máximo 4 anos, estarão nas suas salas lidando com pessoas que poderão ser consideradas criminalmente responsáveis pelos seus atos. O Brasil hoje tem uma grande gama de assuntos polêmicos: reforma política, reforma tributária, modificação do sistema judiciário, a lei da terceirização, dentre outras questões. Entre elas, uma das discussões que vem chamando a atenção do público e da mídia é a redução da maioridade penal. Hoje, no Brasil, a maioridade penal está constituída da seguinte forma: o que entendemos por maioridade penal no Brasil está associada aos 18 anos de idade, quando o cidadão pode responder criminalmente por seus atos. Entretanto, a lei brasileira prevê que existe uma certa responsabilização criminal das pessoas a partir dos 12 anos de idade. Não é uma responsabilização plena, pois o artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os menores de 18 anos não são plenamente, né, eles são inimputáveis, na verdade, eles não podem ser responsabilizados pelos seus atos. Entretanto, eles estariam sujeitos a certas medidas consideradas socioeducativas. Então, apesar de não serem plenamente responsáveis, eles podem, sim, sofrer algumas sanções. Bom, se no Brasil a maioridade penal se inicia aos 18 anos de idade, de forma contrária, aos 16 já é possível votar. É estranho se pensar nisso, porque aos 16 anos você pode influenciar de forma significativa os rumos que a sociedade brasileira vai tomar durante os 4 anos após o pleito eleitoral. Nesse sentido, quando pensamos que as maiores decisões do país estão associadas justamente ao legislativo e ao executivo, que inclusive determina a bancada da jurisdição máxima do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, né, fica estranho sustentar uma postura de que aos 16 anos esse jovem possa votar, mas não possa dirigir, beber ou ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos. É importante destacar que o Código de Leis que entendemos sobre a maioridade penal no mundo inteiro, ele não é uníssono, ele tem divergências. Na Alemanha, por exemplo, o sistema jurídico, que é diferente do brasileiro, porque se baseia na escola anglo-saxã do direito, a idade limite de responsabilização são os 14 anos de idade, né? E a responsabilidade do adulto vai variar de 18 aos 21. É importante destacar que na própria Alemanha existe um conceito jurídico que se convencionou chamar de sistema de jovens adultos, ou seja,
mesmo aqueles que têm 18 anos, dependendo do estudo e discernimento, né, eles podem sofrer a aplicação de penas do sistema judicial juvenil. Agora, após aos 21 anos, ele será julgado e condenado, se for o caso, pelas leis da maioridade penal plena. Existem outros países desenvolvidos, como a Áustria e a Bélgica, que têm a responsabilidade penal juvenil variando de 14 a 16 anos e a responsabilidade penal dos adultos de 18 a 19. Com destaque, na Bélgica, os 16 anos o réu já pode ser responsabilizado plenamente pelos seus atos, a depender do tipo de delito qual cometeu. O Canadá, por exemplo, né, a exemplo do Brasil, tem a sua maioridade penal, a sua responsabilização penal juvenil, também nos 12 anos de idade. Né, e a responsabilidade penal considerada já plena para eles vai dos 14 aos 18, também dependendo, né, do tipo de delito, da gravidade de delito que ele cometeu. Países com baixa criminalidade, como a Dinamarca, né, por exemplo, tem uma maioridade penal dos 15 aos 18. Né? Os Estados Unidos, que é um país que comumente é associado à celeridade da justiça, tem a responsabilização penal juvenil cravada nos 10 anos de idade, extremamente precoce. E a responsabilidade penal dos adultos, já considerando maioridade penal plena nos Estados Unidos, a depender do estado, porque a legislação lá é um pouco diferente, né? O estado é mais autônomo do que no Brasil, ela pode ser dos 12 aos 16. Então, em certos estados, nos Estados Unidos da América, aos 12 anos, uma criança pode ser condenada à prisão perpétua ou à pena de morte, a depender do estado. No contexto dessas nações, né, que têm índice de criminalidade baixo, é que se sustenta boa parte da discussão da redução da maioridade penal no Brasil. Discussão essa que tem como base alguns dados que surpreendem quando são vistos em perspectiva, principalmente em perspectiva mundial. A organização Juventude Viva publicou o Mapa da Violência do Brasil, e nele podemos ver que em 2012, no Brasil, aconteceram mais de 40 mil homicídios somente por arma de fogo. Veja bem, só arma de fogo, 40 mil. Isso é um número de guerra. Países em guerra têm esse índice de mortalidade. Esse número é muito maior do que a média geral dos países citados anteriormente. Para que se tenha uma ideia, apenas no Rio de Janeiro, em 2012, morreram cerca de 1.000 pessoas, enquanto que em todo o Canadá, no mesmo ano, morreram 500. Apenas a cidade do Rio de Janeiro consegue produzir mais homicídios do que o país do Canadá inteiro durante um ano. Outro argumento levantado nessa discussão é que hoje o crime no Brasil vem acontecendo cada vez mais cedo e os criminosos aliciando os jovens também cada vez mais cedo e em idade cada vez mais precoce. Isso porque esses jovens não podem ser culpabilizados criminalmente por seus atos e vão para as medidas socioeducativas que são, por sua natureza, de curta duração. Sendo assim, eles rapidamente retornam às ruas e podem continuar a delinquir, criando um vínculo duradouro com a criminalidade e instaurando um estado onde essa prática acaba sendo constante. Essa constante se expressa de várias formas. Em alguns casos, os sintomas são individuais, mas na maioria deles o sintoma é visto socialmente. O distanciamento que podemos observar ano após ano entre os componentes da sociedade, ou seja, nós mesmos, é um deles. Basta que se diga que os noticiários retratam dia a dia a violência em cenas muitas vezes grotescas. Eles passam no horário do almoço e nós tomamos essas imagens como normais e naturais, como se tomássemos banho e saíssemos de casa para ir trabalhar. Assim, a gente acaba caindo em outro sintoma social, que é a falta de sensibilização ao outro. O outro deixa de ser um alguém e passa a ser um alguma coisa, enquanto objeto pode ser descartado. É fato que os especialistas em segurança pública são uníssonos nesse caso. O estado de guerra civil no Brasil é velado, e boa parte desta culpa é atribuída a nós, cidadãos. Não saia de casa à noite, não fique parado na rua esperando o portão abrir, não converse com ninguém no celular enquanto anda,
não ande de relógio, não use joia, não escute música enquanto transita pela cidade. Esses são exemplos de comportamentos que os especialistas dizem que devem ser evitados pelo cidadão comum para que ele não se torne mais um ou mais uma vítima da violência urbana. O caso é que nessa questão o ônus está invertido. Ou seja, aonde deveria pagar aquele que comete o delito, paga aquele que vive sob a égide da lei. Pois é o cidadão comum que tem que se precaver e que deve se prender dentro de casa para evitar a violência do fora-muro e que ela chegue à sua casa e à sua vida. A polícia conhece bem essa realidade. Não é incomum no nosso dia a dia policiais em rondas corriqueiras de patrulhamento urbano utilizando fuzis e submetralhadoras. Certamente todos nós já vimos uma arma dessa. Essas armas, a despeito do que as pessoas possam pensar, são armas de guerra, grosso calibre e alto impacto. Elas são feitas para matar em larga escala e furar blindagem. Elas não são projetadas para policiamento urbano. Não nos causa mais qualquer comoção ou espanto que durante o nosso dia, estando dentro de um carro, passe ao lado da nossa janela um cano de fuzil, enquanto a polícia trafega fazendo patrulhamento urbano. Se por um lado temos esses fortes argumentos para que a maioridade do penal no Brasil caia, e com isso a polícia e a justiça consiga ceder ou cercear de forma mais eficiente aqueles que aliciam pessoas cada vez mais jovens para a vida do crime, também percebemos que há uma camada e um tipo de população que sempre é presa e condenada a crimes independente da gravidade do delito. Estas estão associadas particularmente a negros e pobres, o que aponta para um problema de estratificação social muito mais do que um problema de maioridade penal propriamente dita. Nesse caso, nos faz perguntar se a diminuição da maioridade penal não agravaria uma situação de desigualdade e vulnerabilidade social, e que é historicamente constituída dentro do nosso país desde a época da importação dos escravos da África e do envio para cá, para o Brasil, de desfavorecidos judicialmente e pessoas comprometidas com problemas com lei de Portugal para cá. Nesse contexto, cabe ressaltar que, considerando o índice de prisões e condenações dividido por classe social, fica aí outra dúvida se um jovem branco e rico de 16 anos iria ser encarcerado em presídio comum, ou se, a exemplo daqueles que há cerca de 10 anos atrás atearam fogo a um índio que dormia em uma praça em Brasília, seriam soltos rapidamente. O quadro se agrava quando pensamos que em nosso país possuímos uma polícia que não tem um aparato estatal que seja condizente com suas obrigações, não tem um treinamento adequado a qual necessita para cumprir suas funções, tem uma remuneração abaixo da importância dos seus serviços e um equipamento inferior, não só ao cumprimento do seu dever, mas à salvaguarda de sua própria vida. Além desses fatos, o sistema prisional do Brasil é precário, superlotado e não chega à população carcerária condições de reeducação e ressocialização, assemelhando-se dessa forma muito mais com os manicômios pós-peste negra, que se limitavam a isolar as pessoas indesejadas em locais remotos para que os cidadãos de bens, ou seja, nós, esquecêssemos do problema, do que propriamente de medidas que visam, de uma forma eficiente, integrar pessoas em conflito com a lei ao seio da sociedade, tornando-as pessoas produtivas a ela própria. Some esse fato a uma justiça quase sempre lenta, repleta de brechas legais para que recursos e postergações de julgamentos aconteçam e que, infelizmente, e como a grande maioria, para não dizer todas, as instâncias públicas, também maculada pela corrupção. Tomando tudo isso como contexto, como poderíamos garantir que a redução da maioridade penal resultaria, de forma inequívoca, na diminuição das taxas de criminalidade no país? Países como a Holanda e a Suécia, nos últimos anos, discutiram políticas sistemáticas de fechamento de presídio. O motivo? Super simples.
ausência de pessoas para prender. A população em geral simplesmente não comete delitos ao ponto dos presídios se tornarem desnecessários. Os delitos que elas costumam cometer são delitos de pequena grandeza, ou seja, resultam em prisões curtas, né, não sustentando aí um presídio. Isso causou uma grave crise no país, porque o fechamento do presídio também resultava no fechamento de postos de trabalho. E os países em questão, né, a Holanda e a Suécia, enfrentaram um problema em que a população pedia para os presídios não serem fechados, para que não acontecesse um desemprego muito grande. E eles passaram algum tempo cogitando em importar presos de outros países para serem encarcerados lá dentro das suas prisões, simplesmente para poder manter o sistema funcionando, já que eles não tinham como sustentar isso com a própria população. Notem que nós estamos falando da Holanda. A Holanda é um país que tem por característica, além aquelas da maioridade penal que eu falei, a legalização de várias drogas, inclusive da maconha, que é outro assunto polêmico no Brasil. Na Holanda, em alguns bares, é perfeitamente possível você comprar a droga para consumir. Perfeitamente possível e legalizado. Você nunca seria preso por isso. Além desse fato, né, países que detêm maioridade penal idêntica à nossa, né, 12 anos para responsabilização juvenil e 18 para maioridade penal, estão inclusos a própria Holanda, né, e a Suécia. Se a diminuição da maioridade penal resultasse em uma baixa da criminalidade, os índices da Holanda deveriam ser similares ao do Brasil ou de alguns estados dos Estados Unidos, o que não é uma verdade. Essa mesma lógica deveria ser aplicada ao Japão. Para que se tenha uma ideia, o mapa da violência é feito por homicídio a cada 100 mil habitantes. No Japão, essa taxa chegou a 0,3 no ano passado. A menor taxa histórica registrada em um país no mundo. Pasmem, a maioridade penal no Japão é de 21 anos de idade. Então, se você pensar que a maioridade penal, sendo reduzida, reduziria a taxa de criminalidade, o Japão deveria ser o país com o maior índice de criminalidade no mundo. É justamente o contrário. Nesse caso, analisar esse parâmetro, alguns dos teóricos que discutem a não redução da maioridade penal dizem que a linha que atravessa todos esses países que eu citei agora, que são exemplos de maioridades penais baixas ou altas, mas com baixos índices de criminalidade, é um maciço investimento na educação. Um sistema educacional forte e amplamente democrático, ou seja, aberto à participação de todas as pessoas, acaba resultando, em alguns anos, em uma população com um índice de delinquência muito menor. Não está se afirmando com isso que, por se ter um sistema educacional forte, as pessoas parem de cometer atos criminosos. A criminalidade sempre existiu. Entretanto, nesses países, como a gente pode ver no Japão, a criminalidade seria, então, uma atitude desviante e não a atitude comum, como parece ser no Brasil. Um último dado a se refletir com relação ou um argumento à não redução da maioridade penal seria que, no próprio Japão, apesar de você ter um índice de homicídio de apenas 0,3% da população, né, dentro de um ano, você tem uma das maiores taxas de agressão ou violência doméstica contra a mulher. Mais uma vez, os especialistas argumentam que aí passa por uma questão cultural muito mais do que uma questão simplesmente legal. Posto esses argumentos e visto que existem dissonâncias, mas que existem formas de se defender um posicionamento ou outro, eu abro então o debate, formando a mesa
chamando então para compô-la a doutora Cláudia Santos Costa, advogada, assistente social, filiada ao Instituto Brasileiro de Direito da Família, especialista em psicopedagogia pela Universidade Vale do Acaraú e em políticas públicas pela UNB. Ela é mestre em gestão pública e atua como professora no curso de serviço social da Faculdade INTA, em Sobral. Eu gostaria também, para compor a mesa, chamar o Dr. Rafael Gomes Viana, advogado, especialista em Direito Constitucional, professor da disciplina de Direito da Criança e do Adolescente na Universidade Vale do Acaraú e professor de Direito Penal na Faculdade Luciano Feijão, e presidente da Comissão de Ética e Disciplina da OAB Subseção Sobral. Por fim, eu gostaria de também convidar o Dr. Abraão Lincoln Souza Ponte, advogado, formado pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, para também compor a mesa. Eu gostaria de justificar a ausência do quarto componente da nossa mesa, que seria o Coronel Carvalho. Infelizmente, houve uma coincidência de datas e, por força de um compromisso com o governador do estado, ele não pôde estar aqui e nem enviar um representante, né? Ele seria o quarto participante da nossa mesa. Eu gostaria também de agradecer a presença do secretário da Juventude de Sobral, né, Dr. Igor Bezerra, e gostaria de já deixar posto que a gente teria um tempo de 20 minutos para cada fala e depois abriremos as perguntas à audiência. A gente pode fazer tanto por rodízio, não sei se o microfone vai até lá? Pronto, então pronto. A gente pode passar então o microfone para as pessoas que quiserem se pronunciar. Então seriam as 3 falas na ordem em que a mesa foi composta e depois disso nós abriremos as perguntas à audiência. Então, com a palavra, a doutora Cláudia Santos. Boa noite. Primeiro, queria agradecer pelo convite. Eu acho que momentos como esse são muito importantes para as discussões e, principalmente, professor, no processo de formação. Acho que a nossa responsabilidade como professor ela é imensa, né, porque a gente sabe da importância desse papel na formação e na construção de ideias e tal. Eu queria começar a minha fala e, na verdade, eu já desmontei tudo ali. Eu montei um slide para a semana passada, né? Eu cheguei aqui, cadê o Robinho? Cheguei aqui sexta-feira, 8h30 da manhã, desculpa meu atraso. E o Robinho disse, professora, só na próxima sexta, a senhora não está atrasada. Eu disse, que bom, né? Que bom, está bem adiantada. E, na verdade, eu queria começar a minha fala porque discutir o tema no curso de música, né? Eu acho extremamente conveniente discutir esse tema no curso de música. Não apenas pelo fato do curso ser uma licenciatura e que vai estar lá na sala de aula, mas fundamentalmente porque eu acredito muito na transformação através da música. Eu acho que a música pode ser uma grande estratégia de envolvimento, de articulação, de formação, de construção de novas ideias. Então, e considerando que a gente está discutindo, né, esse tema que envolve um pouco envolver criança e adolescente, a música é uma estratégia, né? É uma estratégia fantástica. Se você perguntar para a minha filha de 6 anos qual é a professora que ela gosta mais, ela disse que é do professor de música. E até porque ela disse que não tem prova. Ela disse, mãe, eu adoro porque não tem prova, né? Mas não é só por isso. Eu sei que não é só porque não tem prova. É porque realmente ele consegue, né? Como é? Para vocês tem, né? Pois é, vamos... Então, eu preparei um slide. Eu vou pedir licença a vocês para ir bem para ali. Posso? É mal de professor. Falar sentado fica pronto, por favor. Eu não sei nem se eu vou usar mais, mas eu preparei. Pronto. A minha ideia, né?
a minha ideia era falar um pouco, né? Falar um pouco da história dessa responsabilização criminal da criança e do adolescente. Dada a qualidade da mesa, eu penso que os colegas da mesa, o próprio professor Biratã já fez muitas colocações a esse respeito, mas eu vou abordar aqui um pouco e eu vou encerrar a minha fala. Eu gostaria de ler um texto no final da minha fala que coloca o posicionamento do meu conselho profissional, né? Como foi dito no início, eu tenho formação em serviço social, em direito, mas o serviço social ele é mais pregado, né? Mais inerente. Eu acho que pelo próprio tempo da profissão, foi a minha primeira graduação e eu tenho um respeito enorme pelo direito, eu tenho um respeito muito grande. E quanto o direito veio agregar e veio melhorar a minha atuação como assistente social. Então, eu tenho uma gratidão enorme ao direito por conta disso. Então, a lógica da minha fala vai ser nesse sentido. Eu vou abordar um pouco esse slide que foi preparado com essa intenção e vou terminar colocando o posicionamento, né, do meu conselho profissional. Eu tinha trazido ali o do Conselho de Assistência, o da UAB e do Conselho de Psicologia. Basta da assistência, né, da psicologia e da UAB, a gente já tem representantes aqui que podem trabalhar melhor isso. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nas imagens, né? Eu acho que a imagem ela fala muito mais que o próprio texto, né? Imagina a figura desse homem aí, seria a figura do Estado, né? Imagina, né? Ele está lá tirando a medida, né? O menino está pensando na escola, o Estado e aí outros atores pensando na roupinha lá de presidiário, né? E é importante a gente perceber que a gente olha as coisas do lugar onde a gente está. E é interessante que a gente escute, percebam ideias diferentes, posicionamentos diferentes, porque a gente olha as coisas exatamente do lugar que a gente está, né? Exatamente do lugar que a gente está. Vocês agora olham essa situação enquanto estudantes, enquanto profissionais vão olhar como profissionais, e a gente olha isso de um lugar de onde a gente está. Pode passar, por favor. E aí, como o professor Biratã já disse, essa questão da responsabilização, e aí a ideia do menor infrator, né, que do de menor, né, é muito comum a gente ouvir isso no nosso dia a dia, é um tema de extrema polêmica e que tem sido apresentado com muita frequência, né, com reiterada frequência ao corpo social. Na verdade, isso aqui é a fala do professor Biratã. E o debate ele tende a ser polarizado entre aqueles que defendem os direitos da criança e do adolescente e os que tentam alterar a baliza da irresponsabilidade. E aí a imagem, né, dessas duas pessoas desse cabo de guerra. É interessante porque esse debate ele fica polarizado. E aí, como a gente olha as coisas do lugar que a gente está, eu vou dividir um pouco com vocês o lugar de onde eu estou, que é na política de assistência social. O que é que a gente percebe? A gente percebe que esse olhar, esse foco, ele é míope. Porque a grande discussão não é se eu defendo ou eu não defendo a redução da maioridade penal. A grande discussão é como é que estão sendo viabilizados, como é que estão sendo desenvolvidos os equipamentos sociais e as estratégias que hoje eu tenho para combater essa violência entre adolescentes, né? Que estratégias são que eu tenho? E aí eu estou super feliz que eu estou vendo assistentes sociais aqui, estudantes, né? Muito bom, muito bom. E aí é interessante porque muitas vezes no cotidiano profissional a gente se vê numa situação de impotência. E às vezes eu não sei se eu fico muito feliz ou eu fico muito triste, viu, doutor Rafael? Porque às vezes tem situação que chega e diz assim, não resolveu, não, vai falar com assistente social. Aí eu digo, eu não sei se acham que a gente é muito poderoso, que só a nossa fala já vai resolver, ou se acham que a gente não resolve nada e aí botou aquela família mais para andar. E aí é muito comum, gente, no cotidiano da gente chegar, o menino de 12 anos que usa crack desde os 8, ele só não fez matar. Ele ainda não cometeu nenhum homicídio, mas tudo que você possa imaginar, ele já fez, ele já passou pela semi-liberdade, ele já passou por um monte de outras situações e a família diz que não pode mais o que fazer.
e o município não tem estrutura, não sabe o que fazer, e a gente se vê numa situação de impotência tremenda. E aí a gente se depara nesse cabo de guerra, porque aí tem colegas que dizem assim: vocês não acreditam na possibilidade deste menino mudar? Leva ele para tu, leva ele lá para tua casa, né? E aí chega nesse senso comum, nesse discurso que, na verdade, não vai mudar, não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, assim, eu queria muito deixar essa mensagem desse cabo de guerra, dessa polarização, e que, na verdade, desvia o foco, né? O foco é muito maior. Eu acho que a grande discussão, quem me dera que a discussão fosse: não se reduz ou se não reduz a maioridade penal. Mas quem me dera que a discussão fosse como é que está a situação dos recursos que estão indo para as políticas que devem, de fato, atender essas crianças e esses adolescentes. Não tem ninguém discutindo isso, né? Eu conversava aqui antes com os colegas que vão suceder na fala, e eu estava explicando para eles que eu gerencio um recurso da política de assistência, que é esse recurso, a fonte dele é do governo federal, que a última vez que nós tivemos acesso a esse recurso foi em janeiro. Nós estamos em que mês? Maio, né? E também dizer que no mês de janeiro nós recebemos um recurso referente à competência de outubro. Então, como garantir serviço de qualidade, né? Como garantir oportunidades, como garantir estratégias para combater tudo isso sem uma efetiva atuação do Estado, né? E sem a oferta de serviços, sem profissionais, né? No meu ponto de vista, né? Tanto se discute o ECA, etc. e tal. Eu volto a dizer, o foco é potencializar de fato aquele que está proposto no ECA. Quão difícil é, gente, no dia a dia da gente, o cumprimento das medidas socioeducativas? Quão difícil é, né? Não tem pessoal, não tem estrutura, não tem transporte, né? Não tem outros profissionais, Muitas vezes o foco ele fica naquela tríade, né? Assessor jurídico, assistente social, psicólogo, etc. E, de fato, a gente não consegue resolver. Então, a primeira mensagem que eu queria deixar era essa. Se a gente conseguir, né? Independente se a gente é a favor ou contra a redução da maioridade penal. O convite que eu gostaria de fazer aos senhores, tanto aos senhores que estão me ouvindo como aos senhores da mesa, é que a gente amplie esse olhar. Não é discutir toda essa violência, todo esse contexto que o professor Biratã colocou, é muito mais do que se posicionar a favor ou contra a redução da maioridade penal, mas é ampliar o olhar para todas essas questões que envolvem a criança e o adolescente. Pronto. E aqui eu não vou ler, porque realmente eu quero passar, mas só para pontuar os senhores, que vocês podem procurar depois, se a gente investigar a história, né, do processo de proteção ou de responsabilização da criança e do adolescente, o que é que a gente vai perceber? A gente vai perceber que no passado era bem mais cruel, era bem mais duro, e nada disso resolveu, né? Nada disso resolveu. Quando a gente começa a estudar desde o Brasil colônia, né, quando a gente começa a estudar esse processo, eu vou fazer a leitura só desse último item. Percebe-se, pois, um tratamento extremamente rigoroso por parte do Estado em relação ao sujeito delitivo que ainda se encontrava em tenridade. Então, a história vai nos mostrar que ser duro, né, o Estado não vai resolver a questão da violência e da criminalidade entre os adolescentes. Pode passar. E esse material a gente pode disponibilizar depois para vocês, porque vai mostrar, né? A gente vai perceber, ali aquela observação era do Brasil colônia, a gente percebe aqui no período imperial, essa preocupação, né? Gente, isso que a gente está discutindo, ele não tem nada de recente, né? Se a gente observa a legislação, se a gente vai observar a história do Estado brasileiro, a gente vai perceber que essa discussão ela já era feita e não resolveu. Os índices de violência estão aí para nos mostrar. Pronto, pode passar.
E aí a gente chega lá, né, no primeiro Código de Menores, que a criança merecedora do Estado era o menor em situação irregular. E aí o Estado, essa última aqui, o Estado assume o protagonismo como responsável legal pela tutela da criança órfã e abandonada. A criança desamparada nessa fase fica institucionalizada. E aí esse Estado que assume esse protagonismo como responsável por essa criança vai nos mostrar depois que ele não consegue, ele é ineficaz, né? Ele é ineficaz, ineficiente ao assumir essa responsabilidade. Pronto. Eu queria que você passasse lá numas imagens, vamos lá. Pronto. Deixa aqui só para a gente ver uma coisa. Ó. Em 64, né, os militares tomam o poder no golpe de Estado e a gente começa uma ditadura que se prolonga aí até a primeira metade da década de 80. Em relação às políticas e práticas sobre a infância desamparada, este fato supõe um marco que justifica a identificação do início de uma nova fase histórica que vai se estender até o final da década de 80. E aí todo aquele movimento da história que vocês também conhecem, de saída do período da ditadura, a redemocratização, a Constituição Cidadã, e aí isso vai ter um impacto também em tantas outras legislações, né? Estatuto da Criança e Adolescente e tantas outras legislações tidas como sociais. Aí a gente vai ter Estatuto do Idoso, né? A proteção contra a mulher, na violência e tantas outras. Pronto, pode passar. Pronto. E aí essa fase, na segunda metade dos anos 80 para o final, se inicia com a instituição do SAM e a criação da FUNABEM e das FEBEMs, em cada estado da federação. Alguém lembra como era a FEBEM do Ceará? Como era? A FEBEM do Ceará, que nome era? FEBENSE. Aí tinha a FEBEMPA do Pará, né? FEBERN do Rio Grande do Norte, enfim. Se criou em cada estado uma estrutura, né, chamada Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, e a nível nacional tinha a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Eu sou uma pessoa muito jovem, os meus alunos sabem, mas eu fui estagiária da FEBENSE, né? E aí qual era a ideia? É a ideia da institucionalização. Essa era a ideia, né? Essa era a ideia da institucionalização. Até então, eu lembro com muita clareza, mais ou menos 1991, eu andando lá na Praça do Ferreira, em Fortaleza, e um menino roubou a loja americana. E aí o policial foi pegar o menino, né? Aí a gente, estudante, fez aquele, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu lembro que o estudante dizia assim, não bata em mim não, que agora tem uma lei que ninguém pode bater em mim não, né? E a gente ficou, o que é isso? Que lei é essa? O que é que está acontecendo? Né? A gente ficou curioso. E aí o que a gente percebe é que o senso comum vai trabalhar muito essa história do Estatuto da Criança e do Adolescente como só na perspectiva dos direitos e não dos deveres. E eu volto à minha fala. Eu nunca participei de nenhuma discussão onde as pessoas venham reclamar ou querer informações sobre como é que está, de fato, as condições para a aplicação das medidas socioeducativas. As pessoas não chegam perguntando, as pessoas chegam já dizendo que o Estatuto não é eficaz, que não funciona. Pode passar. Pronto. Vai passar, você vai ter umas imagens, tá? Pode ir, porque... Pode ir. Pronto. Pode passar. Pronto. Aqui, ó. Não, volta só o anterior, por favor. Em 1986, organizações não governamentais de defesa do direito das crianças e adolescentes, influenciadas pelo projeto de Convenção dos Direitos da Criança da ONU, iniciaram um movimento em direção à introdução do conteúdo do documento das Nações Unidas na Constituição Federal do Brasil. A gente está bem pertinho já da Constituição Federal, vai passando. E aí teve um movimento muito importante nessa época, que foi um movimento chamado Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, né? Esse movimento ele foi muito importante para mostrar para a população brasileira qual era, de fato, a situação da infância e da adolescência desamparada no Brasil, né? Vale, professora, como é que esses meninos de rua se organizaram? Na verdade, os meninos de rua não tinham essa capacidade de se organizar, mas organizações não governamentais de defesa da criança e do adolescente que proporcionaram, né, que se organizaram, e foi um movimento muito forte e que muito influenciou
que teve uma intervenção muito grande nas legislações que vão aí discorrer a respeito dos direitos da criança e do adolescente. Pronto. Em seguida, como resultado desse processo de redemocratização, chega na Constituição. Eu estou pulando porque eu sei que essa fala vai se fazer presente nas outras falas. E nesse contexto extremamente privilegiado, no final dos anos 80, surge o ECA e se aí inicia um reordenamento institucional. Só que esse reordenamento institucional, ele se deu sem o devido reordenamento, né, do jeito de fazer política pública no Estado brasileiro, né? É como se a gente vestisse uma roupa nova num corpo sujo, num corpo desarrumado, né? Imagina, cadê as meninas, né? O teu namorado chega muito bonitinho, de roupa nova, mas completamente sem tomar banho, suado, né? Então, se organiza esse novo jeito, se propõe esse novo jeito de fazer, mas esse Estado não está organizado. E aí eu adoro as imagens, né? Olha aí, o Lincoln, pronto, para você abordar essa imagem aí depois, né? Isso é um bebê, na verdade, né? É um bebê armado usando a Constituição como escudo, né? Como se dissesse assim, posso fazer qualquer coisa porque eu tenho legislações que me amparam, né? Pode passar, pronto. E aí a promulgação em 88 do ECA vai marcar o início dessa nova fase, que a proposta agora é a proposta da não institucionalização. De uma forma geral, a gente vive essa fase na política da assistência social, né, da não institucionalização. O lugar dessa criança não é no abrigo, pensando em outros públicos, o lugar do idoso também não é no abrigo, o lugar destas pessoas é nas famílias, né, é nas suas famílias. E essa fase é uma fase que persiste até hoje. A gente luta cotidianamente, né, no nosso fazer profissional, para cada vez mais, né, criar vínculos familiares, né, para que esses indivíduos se sintam acolhidos e fortalecidos. E aí a gente chega no ECA, né, a gente vai chegar no ECA, que vai tratar os deveres da família, certo, 5 minutinhos, pronto. E aí a gente chega no ECA, que vai se contrapor a todas aquelas ideias propostas antes do Código de Menores, e toda a proposta do ECA é fundamentada com muita clareza nas propostas educativas. É tanto se estuda a questão das medidas socioeducativas, né? Então, a educação, de fato, vai ser a grande possibilidade de transformação. Pronto. Olha, adorei essa imagem. A maioridade penal vai ser 16 anos. Sem problemas, a gente não vai chegar até lá mesmo, né? Sem problemas, né? Porque a gente vai morrer antes, e as estatísticas mostram isso, né? Só mais uma, deixa eu ver. Pode passar, porque já me deram. Pronto. Essa eu acho fantástica. Saiu a seguinte reportagem: menor mata adolescente. Um rapaz de 17 anos, etc. e tal. Então, a ideia é, quem matou era o quê? Menor. Mas quem morreu era adolescente. Os dois não são adolescentes, né? Menor mata adolescente. E é muito comum a imprensa se utilizar desse texto já para identificar quem é quem, né? O menor é vagabundo, é criminoso, etc. A vítima, né? Tá? Pode passar. De novo, olha, menor mata adolescente de 15 anos em Solonópolis. Então, eu trouxe as duas só para mostrar para vocês como é recorrente, né? Como é recorrente na imprensa essa linguagem. E a linguagem, quem sou eu para falar com vocês aqui que sabem disso melhor do que a gente, a importância da palavra e da linguagem, né? Pronto. E aí eu queria fechar. Professor, se eu soubesse tocar violão, eu ia tocar, mas eu não sei, eu trouxe a letra, né? E eu queria deixar, o Lincoln disse que tentou, mas as cordas atrapalham, né? Então, as cordas... eu gosto muito desse texto do Milton Nascimento, que ele diz que há um menino, há um moleque morando sempre no teu coração. Toda vez que o adulto balança, o menino vem para me dar a mão, né? Então, assim, eu queria muito deixar essa mensagem. Ao pensar políticas para as crianças e adolescentes, né? Ao pensar se é para reduzir ou se não é a maioridade penal, ao pensar qualquer coisa,
a gente que é adulto chamasse esse moleque que mora dentro da gente para me dar a mão, né? Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E ele me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. E aí, fechando aqui, né, de novo. Toda vez que o adulto fraqueja, o que é que o menino faz? Me dá a mão, né? E eu acho, assim, fantástico esse texto, porque mostra essa necessidade dessa busca por esse moleque, né? Por esse moleque que está dentro da gente e que vem nos dar as mãos. E agora, para encerrar mesmo, viu? Para encerrar, eu gostaria só o Conselho Nacional de Assistência Social, assim como outros órgãos representativos, eles lançaram uma nota pública, que o título da nota pública é Redução da maioridade penal não é solução. E aí ele é um texto grande, mas eu gostaria de ler só um item que diz o seguinte: é preciso explicitar o outro lado do problema da violência, envolvendo adolescentes que têm sido reiteradamente esquecidos pelos propositores da redução da idade penal. As pesquisas mostram que os adolescentes são muito mais vítimas do que os autores de violência. Isso são estudos, né? Estudos comprovados, né? São estudos comprovados de que eles são muito mais vítimas. E aí, o conselho que representa também a minha profissão vem fazer um grande destaque para que o nosso olhar se volte para um sistema chamado Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE, que é um sistema que tem essa responsabilidade de acompanhar esses adolescentes, né, que cometeram atos infracionais e que devem sim ser responsabilizados, mas que devem ser acompanhados, né, compreendendo que eles são crianças e adolescentes, que são moleques, né? E toda vez aí que a gente sentir dúvida, que a bruxa nos assombrar, chama o moleque que ele vem para te dar a mão, tá bom? Muito obrigada. Bom, então agradecer mais uma vez a doutora Cláudia Santos Costa pela participação e passar a palavra então ao doutor Rafael Gomes Viana. Bem, boa noite a todos. Queria agradecer a presença das senhoras e dos senhores. Queria cumprimentar todos os membros da mesa. Dizer que para mim é uma honra estar participando desse evento. E parabenizo o curso de música, né, a Universidade Federal do Ceará, pela organização de um evento de tamanha importância. Né? Um tema como esse, a redução da maioridade penal, é de fato um tema que precisa ser amplamente discutido. Obrigação essa que deveria ser feita, promovida pelos nossos congressistas, pelos nossos parlamentares, e que infelizmente não é. Então, outros setores da sociedade, como a universidade, né, acaba fazendo isso e o faz porque também é missão dela. Então, parabéns aos organizadores, ao curso de música de modo geral. Então vamos lá, né? Falar sobre redução da maioridade penal é um tema que, de fato, é extremamente polêmico e, inicialmente, eu começo dizendo que a OAB, ela, embora se solidarize com todas as vítimas de violências, de crimes e de atos infracionais cometidos por crianças ou adolescentes, ela entende que a redução da maioridade penal não é a solução. Assim como o Conselho da Assistência Social, assim como o Conselho Federal de Psicologia, e assim como diversas outras entidades e movimentos sociais, entende que essa não é a alternativa mais viável, certo? Mas por que, Rafael? Por que essa alternativa não é mais viável? Dentre vários aspectos que nós podemos abordar aqui, infelizmente o tempo não vai nos permitir, mas um deles é a imaginação, a ideia de que quanto mais legislação, melhor. Quanto mais legislação, melhor. Ou seja, o nosso país hoje vive, a nossa sociedade, o senso comum vive a ideia de que quanto mais legislação, quanto mais rigorosa ela for, melhor vai ser aquele local de se viver. Eu costumo dizer que se um extraterrestre fosse escolher um país na Terra para morar, se ele fosse escolher pelas leis esse país, ele escolheria o Brasil. Quando ele chegasse aqui, é que ele ia ver que o negócio é totalmente diferente do que está na lei.
mas a nossa legislação é maravilhosa. O problema, então, não é a quantidade de legislação, o problema não é o rigor dessa legislação, o problema é a aplicação dessa legislação. Ou seja, nós estamos falhando, como a professora Cláudia mencionou, na estruturação da aplicação desta lei, que no caso seria a própria Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz uma série de inovações, modifica um paradigma histórico. É perfeitamente compreensível entender por que a sociedade hoje, por que a maioria das pessoas são a favor da redução da maioridade penal. É perfeitamente compreensível, porque isso nada mais é do que um reflexo de um pensamento histórico que foi construído na sociedade brasileira durante o tempo. Desde a independência do Brasil, o nosso país não tinha legislação para que tratasse especificadamente da criança e do adolescente. Por quê? Porque a criança, isso desde a Idade Média, desde as civilizações antigas, era tratada como um adulto pequeno, um adulto em miniatura. Então ele poderia escutar, participar e ver tudo aquilo que o adulto via. Não é à toa que nos filmes de época você observa crianças usando roupas de adultos. Você não observa crianças usando roupas de crianças, como hoje nós temos. Você não observa filmes de criança, nada especificado aquele tipo de faixa etária. Então a criança era tida como um adulto pequeno. Então esse contexto foi trazido ao Brasil e depois da nossa independência nós não tínhamos legislação nenhuma que tratasse especificadamente da criança e do adolescente. Nós viemos, por conta disso, então, tratar a criança e o adolescente, ou melhor dizendo, na época, o menor, porque esse termo menor também hoje é utilizado ainda no meio jurídico de modo equivocado, porque o Estatuto traz um critério objetivo para definir quem é o indivíduo com menos de 18 anos de idade. Se for de 0 a 12 é criança e de 12 aos 18 é adolescente. Por que ele muda o critério menor? Por que o Estatuto não usa o termo menor? Se eu falar menor aqui, nenhum de vocês vai lembrar do sobrinho ou do filho. Vai lembrar de algum delinquente pequeno, de alguma pessoa batendo carteira, ou seja, vai lembrar de uma atitude criminosa, de um delito, de um ato infracional. Agora, se nós falarmos criança ou adolescente, você lembra do seu filho ou lembra do seu sobrinho, como bem colocado pela professora Cláudia, que é perfeitamente utilizado esse tipo de diferenciação pela imprensa, né? Então, dentro desse contexto histórico no Brasil, nós não tivemos legislação que tratasse sobre isso. O menor, utilizando o termo da época, era regulado apenas sob o ponto de vista penal. Então, o Código Penal do Império, o Código Penal da República, ambos tratavam a maioridade penal a partir dos 14 anos e permitia ainda, adotando a teoria do discernimento, a punição até mesmo penal, até mesmo antes dos 14 anos. O Código Penal da República é que limitou isso aos 9 anos de idade. E essa percepção, ela se constrói, ela vai evoluindo e chega ao Código de Menores de 1927 e chega ao Código de Menores de 1979. Ambos os códigos evoluem o que nós chamamos de doutrina penal do menor para a doutrina da situação irregular. Por que doutrina da situação irregular, Fábio? Porque eram legislações agora, o Código de 27 e o Código de 79, que tratavam do menor, da criança e do adolescente, mas tratavam, sobretudo, observando a ótica da situação irregular. Ou seja, era um código destinado a crianças órfãos, abandonadas e que praticavam delitos, como eram chamados na época. Então, era um código que estava destinado a esse tipo de pessoa. Não era um código que previa direitos a todos os adolescentes ou medidas de proteção a todos os adolescentes. Era um código que os tratava como objeto de intervenção. E dentre essas características havia a falta de responsabilidade, o convite a essa responsabilidade tanto da sociedade como da família. Por quê? Porque o Estado é que assumia de modo geral essa responsabilidade. Então havia a percepção na própria FEBEM, ou seja, nesse modelo institucionalizador da atuação sobre a criança e do adolescente, a ideia de que o Estado é que era o único responsável. Não deu certo na família, não deu certo na sociedade, joga para o Estado é responsável. Então nós tivemos instituições, casas de internação, locais que funcionavam como verdadeiros presídios,
verdadeiras aberrações históricas que o nosso país viveu, sendo que uma delas, o próprio Supremo Tribunal Federal, em 1961, reconheceu esse local como sucursal do inferno. Um adolescente fugiu de uma dessas casas e posteriormente entrou com um habeas corpus, que chegou ao STF pedindo para que ele não fosse novamente recolhido lá por conta das condições do local. E o STF se manifestou da seguinte maneira: no trecho da decisão, o ministro disse assim: fez ele muito bem, fugiu de uma sucursal do inferno. Ou seja, então a própria justiça reconheceu as condições precárias e lamentáveis que essas instituições construíam durante toda a nossa história, a forma como se tratava a criança e o adolescente no Brasil. Em 79, isso é reforçado com um novo código, em plena ditadura militar, esse modelo institucionalizador, e somente, como a professora Cláudia mencionou, a partir da Constituição de 88 é que essa percepção começa a mudar, porque a Constituição vai trazer no seu artigo 226, 227, a importância da família, a importância da criança e do adolescente, agora não mais como um mero objeto de intervenção, mas como sujeito de direitos. E quando eu digo que você passa a ser sujeito de direitos, isso é uma mudança enorme de paradigma. É uma mudança enorme de paradigma, porque você não será mais apenas tratado como uma cadeira, mas porque a cadeira é um objeto de intervenção, eu coloco ela onde eu quiser, porque eu sei o que é melhor para ela. Quando eu trato você, quando passou-se a tratar a criança e o adolescente como sujeito de direito, mudou-se a percepção que tem sobre ele, ou seja, agora ele é uma pessoa que possui direitos, há dignidade, deve haver respeito, deve haver amor, deve haver liberdade e deve haver um tratamento diferenciado para este indivíduo, porque ele está numa condição peculiar de desenvolvimento. Ele está numa condição diferenciada, numa etapa de sua vida diferente de desenvolvimento. Isso dentro do próprio Conselho Federal de Psicologia menciona, a própria ONU, da qual o Brasil é signatário, em tratados internacionais, recomenda que essa etapa peculiar de desenvolvimento, essa etapa diferenciada, se dê até os 18 anos de idade, e é o que, via de regra, acontece na maioria dos países signatários da ONU. É preciso que se diga que muitas vezes a informação passada pela mídia ela é equivocada. Por quê? Porque quando ela cita exemplos mencionando que em determinado país, como o professor Biratã destacou aqui muito bem, utilizando o termo correto, determinado país possui direito penal juvenil e o jovem é punido a partir dos 14 e o jovem é punido a partir dos 16. Quando essa informação é passada sem a devida explicação, a gente imagina o quê? Na grande maioria dos países, a gente imagina o quê? Que a partir dos 14 ou 16, aquele indivíduo já é penalmente imputável, já recebe a mesma imputação penal que o adulto. Só que não é assim que funciona na maioria dos países. No Brasil, nós chamamos a legislação que trata da criança e do adolescente de legislação estatutária. No estrangeiro, muitos países utilizam o termo penal, só que direito penal juvenil, que se trata de uma legislação diferenciada, assim como a nossa, para punir a criança e o adolescente, para responsabilizar a criança e o adolescente. E o Brasil, pasmem vocês, possui uma legislação estatutária, um direito penal juvenil, até mais rigoroso do que a média dos países do mundo. Porque a maioria dos países do mundo começam a responsabilizar de forma diferenciada os seus adolescentes a partir dos 14 anos de idade. E o Brasil começa a partir dos 12 anos de idade. Abaixo de 12 anos, essa criança não vai receber medida socioeducativa, não vai receber internação, não vai receber semi-liberdade, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, reparação de dano ou advertência. Abaixo de 12 anos, ela vai receber uma medida de proteção. Ela vai ser encaminhada para um tratamento, para apoio psicológico, social, mas ela não vai receber nenhuma dessas medidas. E em outros países do mundo, essa responsabilização só começa a partir dos 14. Então, em termos de severidade, para quem gosta de severidade, o Brasil já está até mais adiantado do que a média mundial, porque começamos a punir a partir dos 12 anos de idade. Então, essa é um contexto extremamente importante que se faça menção. Então, a partir de 88, nós temos
uma Constituição que trata o adolescente como sujeito de direito, mas só ela não é suficiente. Então, em 90, é publicado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz agora uma mudança gigantesca de paradigma. Por quê? Porque agora a criança e o adolescente tudo que diga respeito à criança e ao adolescente passa a ser não mais apenas responsabilidade do Estado, mas responsabilidade da sociedade e responsabilidade da família. O Estatuto, ele muda um paradigma, ou um outro paradigma. Ele muda um paradigma de tratar um problema da violência de forma reducionista e de forma simplista. Como é que eu trato, Rafael, o problema da violência de forma simplista, reducionista? Assistindo da Atena. Pronto, ali é uma forma simplista e reducionista de compreender a violência. Compreender a violência como um problema individual e compreender a violência e a criminalidade como uma questão que é resolvida como questão de polícia. Como disse um secretário de Segurança Pública no Brasil em 1906, questão social é uma questão de polícia. Isso ele fez menção porque em 1888 nós tivemos a Lei Áurea, que libertou os escravos, e muitas crianças, adolescentes, negros, passaram a viver em situação de miserabilidade, passaram a inchar as calçadas das ruas brasileiras, passaram a ser um problema social, passaram a aumentar o índice de violência, e esse problema foi inicialmente resolvido como? Polícia. Foi resolvido como uma questão de polícia. Então é fácil compreender porque hoje muitos são a favor da redução da maioridade penal. Porque isso é um ranço histórico, é uma construção histórica. Compreender isso é uma construção histórica. É muito fácil. Então a gente está influenciado por um contexto histórico de tratar esse problema como um problema de polícia, como um problema de severidade da pena. Inúmeros juristas, já em vários estudos, destacam que o que torna a legislação aplicável, o que torna, de fato, o que traz eficácia à legislação, não é a sua severidade. Se fosse a sua severidade, o estado do Texas, nos Estados Unidos, que faz previsão da pena de morte, era o estado americano com o menor índice de homicídios. E não é. Comparado a outros estados americanos que não têm pena de morte para o homicídio. Então, não há estudo nenhum no mundo que demonstre que reduzir a maioridade penal vai ser um indicativo direto para a redução da criminalidade. É considerar a criminalidade um problema pequeno, um problema de visão higienista. O que é a visão higienista, Rafael? É tirar o problema da minha ótica de visão. Tirei o problema da minha ótica de visão, ele está resolvido. É como o sujeito que limpa a casa e coloca o lixo, a casa já limpa, ele coloca o lixo no terreno baldio vizinho. Ele resolveu o problema dele, tirou o lixo da visão dele. Só que o lixo continua sendo um problema para ele e para a sociedade. Então, essa perspectiva é trazida para outras questões jurídicas, para outras questões sociais. E outro aspecto também que nós podemos destacar, agora um aspecto mais jurídico em si, é o fato de que a imputabilidade penal aos 18 anos também é considerada por muitos juristas como uma cláusula pétrea na Constituição. Já que está dentro de um rol que trata, no artigo 227 da Constituição, que vai tratar que a criança ou adolescente deve receber proteção integral. E dentro do rol dessa proteção integral, iniciando uma nova espécie de doutrina, a doutrina da proteção integral, trazida pelo ECA, a punição penal a partir dos 18 anos só pode se dar, a punição penal só poderia se dar a partir dos 18 anos. E isso não quer dizer, meus caros, que o adolescente, que a criança que cometa ato infracional, ela não recebe responsabilização. Ela recebe responsabilização. Há previsão de uma sanção, de várias medidas a serem aplicadas. O que de fato falta, assim como N outros problemas no nosso país, é estrutura, é a aplicação da lei como ela deve ser. Nós criamos a lei seca. Nossa polícia tem bafômetro para medir o índice da sua alcoolemia? Então a lei seca serve de quê? Então, ou seja, se eu tenho uma lei seca, eu preciso dar condições para que ela funcione. Eu preciso que a polícia tenha os mecanismos adequados para poder medir o índice de álcool no seu sangue.
Então, da mesma forma, se eu tenho uma legislação que é considerada pelos especialistas do mundo todo como uma legislação extremamente avançada, eu preciso ter estrutura para que ela funcione. E para fechar, Felipe, coloca na parte dos desenhos. Pronto, pode deixar aí. É muito interessante essa percepção entre menor e adolescente, e uma pergunta que a gente precisa se fazer, porque nós tratamos de forma diferenciada esse conceito de infância, o que é criança, o que é infância, o que é ser criança, dependendo do agente que esteja em jogo. Quando é a criança pobre e negra, eu tenho um tratamento, e quando é a criança branca e rica, eu tenho um outro tratamento. Então, eu queria só para ilustrar, para que a gente possa perceber, se de fato a melhor alternativa é reduzir a maioridade penal, eu queria que a gente refletisse nessas imagens, certo? Essas imagens foram colhidas numa pesquisa que a minha esposa, que é pedagoga, fez em uma escola aqui em Sobral, com crianças de 8 a 12 anos de idade, em que ela pediu para que elas desenhassem o que para elas significa ser criança. Então, em algumas nós temos o tradicional desenho da casa. Para essa criança, a casa é muito importante para ela, até mais do que a escola. Pode passar. Nesta outra, a rua, a brincadeira é importante para ela, é o que significa ser criança. Pode passar. Nessa, a escola já tem um significado diferente. Talvez para essa criança a casa não seja algo tão bom, já que ela trouxe a escola como o significado de ser criança. Então ela tem na escola uma referência muito grande sobre a infância dela. Pode passar. Agora, esta criança de 11 anos de idade desenhou o palhaço do mal. O que é o palhaço do mal, Rafael? É uma tatuagem muito conhecida pelos policiais, feitas em bandidos, em criminosos, em assassinos, que matam policiais, ou que demonstram o desejo de matar policiais. E eu pergunto para você, será que ao invés da pergunta ser, é necessário reduzir, é melhor reduzir, não seria melhor perguntarmos, o que é que fez com que uma criança de 11 anos de idade desenhasse isso? Porque o que é que eu vou fazer com uma criança de 11 anos de idade, quando ela matar um policial, como algumas semanas atrás, uma criança de 11 anos trocou tiros com a polícia no sul do país? Se eu jogar ela nas nossas penitenciárias, nosso sistema prisional falido e fracassado, muda alguma coisa? É isso que nós queremos com as nossas crianças, com os nossos adolescentes? É esse tipo de alternativa que nós vamos utilizar? Então eu deixo essa reflexão para vocês. Obrigado. Agradecer mais uma vez ao Dr. Rafael Gomes Viana e passamos então a palavra ao Dr. Abraão Lincoln Souza Ponte. Boa noite a todos. Fica difícil, né, falar depois do professor Rafael Viana. Foi meu professor na faculdade, é complicado, viu, doutor? Eu queria agradecer primeiramente ao convite, na pessoa do Robinho, né? Parabenizar o curso de música pela iniciativa, porque assim a gente já vive num país onde nós temos, na minha opinião, uma democracia meramente formal, né? Onde dinheiro é igual a voto, né? E quando a gente reúne assim dezenas de jovens para discutir sobre um tema como esse, importantíssimo, né? Eu fico muito feliz e a iniciativa é brilhante. Tomara que se repita, né? Que esse é o primeiro encontro, mas que tenha outros para discutir depois, quem sabe, a questão do sistema prisional, que é outra discussão, né? O que a gente vai discutir aqui é outro tema. O sistema prisional é sim um problema nosso, mas é pauta para outro encontro, para outra discussão, né? Queria parabenizar as palavras da professora, que fez aí um apanhado histórico do tema, parabenizar o professor Rafael. Mas assim,
eu já tinha essa opinião de ser a favor da redução de 18 para 16 anos. Mas quando eu comecei a discutir, pesquisar, estudar sobre o tema, eu passei a ter mais certeza ainda que nós devemos reduzir, porque todos os motivos que se apresentam como contrários à redução são discussões paralelas, né? Quem é a favor da redução da maioridade não discorda que o nosso sistema prisional é falido, pelo contrário, reconhece isso. Quem é a favor da redução não afirma veementemente que reduziu, resolveu, não. Pelo contrário, é o primeiro passo de centenas de passos que tem que ser dados, né? Então, quer dizer, a gente tem que partir de um ponto, partir de um pressuposto que é reconhecer se o jovem de 16 a 18 anos tem ou não capacidade de reconhecer o caráter ilícito do fato e não fugir desse ponto de partida. Eu preferi trabalhar aqui da seguinte forma. Eu acho assim que a educação, o ensino, ele ganha muito mais quando se tem o diálogo, né? Do que quando se tem simplesmente o professor jogando o conteúdo e os alunos sem poder olhar para um lado, sem poder olhar para o outro, só ouvindo. Eu acho que o diálogo ele é importantíssimo, né? Paulo Freire defendia muito isso e até não serviu para o Brasil, né? Ele deu aula em São Paulo e no primeiro dia de aula ele entrou na sala e vamos desarrumar as carteiras aqui, vamos fazer um círculo, ao invés de ser um atrás do outro, vamos fazer um círculo. E começou a conversar com os alunos, começou a provocar. E depois que terminou a aula, o aluno foi na coordenação e disse: esse professor aí não tem condições. Ele foi conversando na sala de aula. Então, Paulo Freire foi, na época, posto para fora da universidade, exilou-se no Chile e tempos depois, os Estados Unidos o levaram para dar aula em Harvard, né? Quer dizer, ele não serviu para a gente, mas para os Estados Unidos ele foi importantíssimo no que tange a educação. Então, eu preferi trabalhar nessa doutrina, né? Do diálogo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer perguntas para vocês e a gente vai raciocinar juntos, né? Vamos raciocinar juntos e chegar a um denominador comum, chegar a uma conclusão sobre o tema. Você pode passar só o primeiro. Qual a nossa realidade em relação à segurança pública? Precisamos de mudança? Hoje, nós estamos bem no que tange à segurança pública? Está todo mundo satisfeito? Ou 100% das pessoas estão insatisfeitas? 100% da sociedade está insegura? Os índices de violência estão de acordo com o preconizado ou estão bem acima? Essa é a primeira pergunta. Eu vou aqui ousar e vou responder por vocês. Eu acho que nós tenho certeza, estamos muito mal no que tange a segurança pública. Estamos muito mal. Eu hoje não tenho coragem de sair do Rainha da Paz aqui e vir para a UFC sem ser correndo, né? Correndo, olhando para trás. Quer dizer, essa pergunta está superada, na minha opinião. Eu acredito que na opinião de vocês. No que tange a segurança pública, nós estamos péssimos. Ou seja, essa discussão faz todo sentido. Nós estamos discutindo aqui segurança pública e a questão da segurança pública no Brasil está péssima. Então, isso faz todo sentido. Eu já ouvi muita gente dizer que essa discussão é uma discussão inútil, que essa discussão não tem nada a ver, que o problema é... Não. Nós estamos falando aqui de segurança pública. Reduzir a maioridade tem a ver com segurança pública. Então, assim, a gente está falando algo que é nosso. Ninguém está viajando ou
tratando de temas que não nos dizem respeito, né? Pode passar. Essa pesquisa realizada pelo Datafolha recentemente, e 87% da sociedade é a favor da redução da maioridade penal, dos 18 para 16. Eu acho assim que esse número, apesar de também já ter ouvido críticas no seguinte sentido, de que não, as pessoas pensam assim porque não têm o conhecimento técnico da coisa, ou porque estão movidas pela emoção, ou algo do tipo. Eu acho muito perigoso esse discurso. Eu acho que a opinião popular, ela deve sempre ser levada em consideração. Porque não é a sociedade que tem que se adequar ao direito, não. O direito tem que se adequar à sociedade. Certo? Beijar na boca em 1930 era algo fora do comum. Se eu visse alguém beijando, assim, meus avós, se eu visse alguém beijando na boca em 1930, é um absurdo, beijando na boca. Quer dizer, hoje não, está superado. A sociedade quis assim, né? E o direito se adequou. Não é mais crime beijar na boca em público, não é isso? Então, quer dizer, a opinião popular, ela não pode ser desprezada. A opinião popular, para mim, é importantíssima, né? Mais uma vez, o direito, ele deve se adequar aos anseios da sociedade, e não o contrário, né? Só o próximo. Isso é para corroborar com aquilo que eu já falei, que nós estamos péssimos no que tange a violência, né? Isso é uma estatística nacional. Nós tivemos até o mês de abril 1.413 homicídios, né? Homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. 1.413 homicídios. Pode passar. O aumento do número de atos infracionais praticados por adolescentes. Atos infracionais praticados por adolescentes aumentaram em aproximadamente 80% em 12 anos, ao subir de 8 mil no ano de 2000 para 14,4 mil em 2012. No estado de São Paulo, que é o maior do país, os crimes praticados por maiores de 18 anos vem diminuindo. E os crimes praticados pelos menores aumentou. Então, pronto. A gente começa aqui. Qual é o ponto de partida do raciocínio de quem é a favor? Esse é o ponto de partida. O jovem tem capacidade de reconhecer o caráter ilícito de sua conduta? O jovem que eu estou passando aqui na Rainha da Paz para a fábrica de tecido. Ele chega com a faca, toma meu celular e me chama de vagabundo. Esse jovem sabe que o que ele fez é errado, ele sabe que ele vai sofrer a reprimenda do Estado, ele sabe que ele está cometendo um crime que, para a legislação, né, estatutária, apenas uma medida, no caso, uma contravenção, né? Ele sabe disso. Essa discussão, no que tange a capacidade do menor reconhecer o caráter ilícito do fato, eu acho que ela está superada, porque quem é contra essa ideia não sustenta esse argumento de que não, o menor com 16 anos ele não tem capacidade de reconhecer o caráter ilícito do fato. Não. Quem é contra a ideia da redução sustenta outros argumentos, e não esse. E mesmo que nós não conseguíssemos provar cientificamente que o menor, no caso de 16 anos, tem condições de reconhecer, o Brasil poderia adotar, mesmo assim o Brasil poderia adotar esse critério, porque isso é uma escolha política, né? Nem a linha etária de 18 anos, os estudiosos conseguem provar cientificamente que o sujeito de 18 anos já tem condições. Na verdade, é uma escolha política. Então, mesmo que não conseguíssemos provar que ele tem condições de reconhecer o caráter ilícito do fato, mesmo assim o Brasil pode adotar, não tem problema, né? Sim, eu volto lá. O jovem de hoje não é o mesmo do jovem de 15 a 20 anos, isso é fato, né? Com o advento dessas novas tecnologias,
Hoje um garoto de 6, 7 anos, ele já 6, 8, 7, 8, ele já conhece quase de tudo, né? E se a família, aí é onde entra também a questão, se a família não vigiar, não policiar, ele passa a saber muito mais do que qualquer pessoa adulta dos diversos temas, do que tange a sexualidade, do que tange a... Quer dizer, nós não podemos também deixar de levar em consideração a mudança que existe na nossa sociedade, né? Qual a realidade das nossas prisões? Qual a realidade das nossas prisões? Vejam bem, a lei de execução penal, que é a lei que rege o cumprimento da pena, ela diz o seguinte, seu artigo 88, o condenado será alojado em cela individual, que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Podem cair das cadeiras aí. O preso no Brasil tem que estar em cela individual. Onde que no Brasil o preso fica em cela individual? Onde? Né? Um professor meu que foi para a inauguração de uma penitenciária, quando ele chegou lá, estava com o diretor, governador do estado, ele entrou assim na cela e tinha logo 5, 6 beliches, né? Aí ele, mas a cela não é individual? Perguntou para o diretor da penitenciária. O diretor não soube responder. O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer com isso? Que a questão do sistema prisional, esse problema, ele não vai passar a existir se nós reduzirmos a maioridade, não. Essa questão do sistema prisional, ela já existe, ela precisa ser discutida. E se nós reduzirmos a maioridade de 18 para 16 anos, não impede que a gente discuta isso, não. Pelo contrário, a gente tem que cobrar todo dia. Reduzir a maioridade não fecha as portas, viu, amigo Gilson? Não fecha as portas para a adoção de outras políticas públicas. Pelo contrário, a gente tem que estar a todo momento cobrando, a gente tem que estar a todo momento exigindo das nossas autoridades melhoras. E hoje no Brasil, é o primeiro passo contra essa onda de violência que tira vidas e mais vidas aí todo dia, né? Os índices são comparados a índices de guerras, né? Países que promovem guerras não matam tanto quanto o nosso país. O primeiro passo é reduzir. Não é a solução. Quem defende a redução não diz que é a solução, mas o primeiro passo, né? A gente não pode deixar de levar isso em consideração. O artigo 33 do Código Penal diz o seguinte: a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, a de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que no Brasil, senhores, dependendo do crime, você fica em determinado local. Se você cometer um furto ou um roubo, dificilmente você vai ficar no mesmo local que um homicida. Estou falando na teoria. É o que a lei nos garante. Por quê? Porque a pena do crime de furto, por exemplo, é de 1 a 4 anos. A do homicídio é de 6 a 20 anos. As duas são punidas com reclusão. Mas não tem como o sujeito que furtou ficar no mesmo lugar que o homicida, porque a pena dele é mais alta. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Na teoria, é tudo muito bonito. Dependendo do crime, você não fica no mesmo local do que outro que cometeu um crime bem mais grave, bem mais de bem mais conotação social, né? Na teoria, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o problema do sistema prisional é um problema que já existe e que vai continuar existindo se a gente simplesmente cruzar os braços e no momento que o governo, que os congressistas querem mudar, querem dar um jab, não é um nocaute, é um jab na violência, né? Querem dar um jab na violência, a gente criticar. Eu já vi gente criticando a redução porque faz direito, né? Não, por que você é contra? Não, porque eu faço direito.
Quer dizer, os excessos são nefastos, né? Você ser contra porque a sua instituição é contra, então você ser contra a qualquer custo, isso é nefasto, isso não é bom, né? Faço até aqui alusão a uma frase que diz o seguinte, que o gelo que esfria, né, ele, quando é demais, ele também queima, né? Que a luz que ilumina, em demasia, ela também faz cegar. Até o amor pode matar, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter razoabilidade, né? E tem que fazer isso, dialogar. Eu estou fazendo perguntas para vocês e a gente está chegando às conclusões. Pronto. Esse é ainda dentro da realidade das nossas prisões. No Brasil, senhores, o condenado a pena superior a 8 anos deverá cumprir em regime fechado. O condenado com pena superior a 4 até 8 em regime semiaberto. O condenado com pena abaixo de 4 no regime aberto. O que acontece hoje na maioria das cidades do país? O sujeito roubou. Mesmo exemplo, estava passando ali, saí do Rio da Paz, vinha para cá, para o fórum, né? E o sujeito chegou, me abordou com faca, pediu meu celular de novo. Pronto, ele vai ser julgado. A pena que ele pode sofrer de 4 a 10 anos. Ele não é reincidente, tudo. Vai ser condenado a, vamos supor, 6 anos. 6 anos, onde é que ele se encaixa? O condenado, cuja pena seja superior a 4 e não exceda a 8, ou seja, 6, cumprirá em regime semiaberto. Cadê o regime semiaberto? A colônia penal agrícola, industrial ou similar, destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Cadê a colônia penal agrícola? Nós temos um aquário, senhores, no Ceará, de nem sei qual é o valor, talvez 90 milhões, não sei. Mas nós não temos aqui 2 colônias penais agrícolas, acho que tem só uma em Fortaleza. Quer dizer, o sujeito pratica um roubo, vai ser julgado, é condenado a 6 anos, deveria cumprir a pena numa colônia penal agrícola afastada da sociedade. O que acontece? Ele vai cumprir a pena na casa do albergado. Porque como não tem esse regime, ele já progride para o regime mais benéfico. Então ele cumpre a pena na casa do albergado. Ou seja, vai só dormir. Depois de um mês eu estou vendo ele de novo. Aí ele disse que o advogado dele é muito bom, porque soltou ele. Não, porque o país não tem estrutura. Né? O país não tem estrutura. Quer dizer, a questão do sistema prisional é um problema que já existe e que sempre vai existir. Mas eu repito, reduzir a maioridade penal não impede que nós discutamos e que nós também modifiquemos a questão do sistema prisional, certo? Diante desta realidade triste que vimos anteriormente, nós teremos ou já temos uma crise do sistema prisional? Já temos, como já falei, né? Como são tratados os menores? A pena mais rígida para o menor é a internação, mas não passa de 3 anos, senhores. Não passa de 3 anos. E a cada 6 meses ela tem que ser revista. Ou seja, o juiz condena a internação, que não pode passar de 3 anos, mas com 6 meses ela vai ser reavaliada e ele já está na rua de novo. Quer dizer, cometeu um homicídio, logo em seguida já está na rua de novo. Né? Existe a possibilidade de inibição da prática delituosa devido a esse tratamento mais rígido. Quer dizer, se reduzirmos a maioridade penal, pode ser que esses menores fiquem inibidos de cometer a prática delituosa? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Tem até um colega policial que se encontra presente, que ele me dizia que abordou um sujeito, né? um cidadão, e viu aquele sujeito muito preocupado, né? Preocupado, e os policiais estavam procurando droga no local. Aí ele perguntou: por que está tão nervoso? Ele disse: não, porque eu sou maior de idade já. Quer dizer, tinha completado 18 anos, estava morrendo de medo. Né? A redução da maioridade penal implica necessariamente fechar as portas para a adoção de outras políticas públicas? Não, né? Não, a gente pode discutir outras coisas. Agora, atrelar a redução da maioridade penal ao problema do sistema prisional, isso não existe, né? Atrelar a redução da maioridade penal ao orçamento do Estado também não existe. Uma vida não tem preço, né? Senhores, eu queria, antes dessa frase,
Você pode só soltar aí um áudio, um vídeo, não sei nem se vai, de uma jornalista muito conhecida. Ela tem opiniões muito fortes, né? Mas que não podem ser deixadas de lado, né? Ela dá 10 motivos para reduzir a maioridade penal, né? Liana Fritenbar, 16 anos, sequestrada, torturada, estuprada, esfaqueada e morta pelo menor Champinha, de 16 anos. Victor Deckman, 19 anos, estudante, assassinado com um tiro na cabeça na porta de casa por um menor de 17 anos e 11 meses. João Hélio Fernandes, morto aos 6 anos de idade, depois de ser arrastado pelo asfalto por 7 quilômetros e intermináveis 10 minutos. O acusado de fechar a porta do carro e deixar a criança pendurada pelo cinto de segurança foi o menor E. Rodrigo Silva Neto, 29 anos, músico da banda Detonautas, assassinado a tiros por um assaltante menor de idade. Yohali Dias Ferreira, 14 anos, assassinada com um tiro na cabeça pelo ex-namorado, um menor de 17 anos, que filmou a vítima ensanguentada e distribuiu as imagens pela internet. Silmara da Cruz Alves, dona de casa, 31 anos, assassinada a facadas por um assaltante de 17 anos por causa de R$20. Ele ria enquanto narrava o crime à polícia. Celso Mazieri, jornalista, 45 anos, enforcado pelo namorado e mais 2 menores de 17 anos. Lucas Bonfim de Jesus, um bebezinho de 1 ano e meio, esfaqueado e decapitado por um menor de 17 anos, o neguinho da máfia, que aproveitou a ocasião para estuprar a mãe da criança. Adriana Moura Miranda, 43 anos, estrangulada pela filha menor de idade. O namorado ajudou a queimar e esconder o corpo da vítima. Cíntia Magali de Souza, dentista, 46 anos, queimada viva por um assaltante de 17 anos, porque só tinha R$30 na conta. Eu tenho milhões de motivos para comemorar a primeira vitória da PEC que reduz a maioridade penal no Brasil. Esses que eu acabei de elencar são apenas 10. Siga meu raciocínio. Se 90% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal, então, a quem servem os 11 senadores que votaram contra o projeto? Foram eleitos para quê? Para defender a vontade do povo ou para defender seus próprios interesses? A rejeição da PEC 33 é prova de que os senadores, ou parte deles, ou a maioria deles até, estão em discordância com os anseios da população. É sinal de que, em matéria de justiça, o Brasil segue na contramão de países civilizados e evoluídos, insistindo no caminho do retrocesso e da impunidade. Agora, o argumento de quem defende a delinquência sem punição é de que a redução da maioridade penal não acaba com a violência. Lógico, né? Essa não é a função da pena. Pena é castigo. Pena é consequência. Pena é a resposta do Estado ao crime cometido. Ela serve para punir o criminoso e apartá-lo da sociedade, para que, enquanto ele estiver preso, não volte a cometer novos crimes. Mas, infelizmente, quem defende a impunidade só costuma mudar de ideia quando sente na própria pele os efeitos da violência. Aí, cidadão brasileiro, cidadão brasileiro. Bem, eu já vou encerrar, viu, professor? Pronto, senhores, o que dizer, né? O que dizer para essas famílias? O que dizer? Pasmem vocês, mas uma mãe que perde um filho, ela nunca mais vai ver ele, né? Pasmem, é estranho isso, né? Porque quando alguém morre, vítima de um menor, só se discute a questão do menor. Mas pasmem, uma mãe quando perde um filho, ela nunca mais vai vê-lo, né? O que dizer para ela? O que dizer? Acho que nós temos que evitar, mais uma vez, temos que evitar os excessos, certo? E só para terminar, eu queria terminar com uma frase
que diz o seguinte: os otimistas, os pessimistas, eles reclamam do vento, né? Os otimistas não, eles esperam que o vento mude de direção. Mas os realistas, senhores, eles ajustam as velas e seguem em frente, né? Quer dizer, de que vale a gente ficar discutindo a todo custo e querendo dar a entender que a redução da maioridade penal vai piorar. Piorar em quê? Piorar em quê? Piorar para quem? Para o menor de 16 anos que sabe o que está fazendo, tem noção, sabe já mais do que a gente, piorar para ele, né? Ah, mas o Estado não educou. Sim, isso é outro problema, a educação, né? Agora a gente vai esquecer essa geração, começar a investir na educação a partir de hoje, para daqui 30 anos esses menores não cometerem mais esses problemas, esses crimes. Não, a gente tem que investir em educação agora, investir pesado. O problema está na educação, mas nós não podemos deixar a sociedade a mercê, né? Sem resposta. Esses pais, essas mães, a gente não pode deixar sem resposta, entendeu? Reduzir a maioridade penal não impede que a gente trabalhe outras políticas públicas, não, né? Pelo contrário, entendeu? Bom mesmo, senhores, ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve, e a vida é muito bela para ser insignificante. Obrigado.